Agora com a palavra, nosso terceiro orador, o companheiro Lino Bocchini, jornalista. Obrigado. Obrigado a todos, boa tarde, obrigado ao pessoal pelo convite, obrigado, Rui, obrigado aos presentes e a quem está assistindo pela internet também. Bom, estava pensando que realmente se tinha sobrado um pouco depois do Rui. O Azenha complementou bem. Eu vou pular a parte das justas queixas aí do que realmente poderia ter sido feito nos governos populares, não 4, infelizmente, mas 3, quase 3,5 que a gente teve aí, né? Acho que a análise do Azenha é boa, do não entendimento da centralidade da questão. Que uma coisa que eu costumava dizer, a gente costumava debater, enfim, tanto em casa quanto em boteco, na faculdade, em trabalhos, no partido, etc., como a reforma da mídia era a mãe de todas as reformas, né? Não adianta a gente ficar falando de reforma agrária, reforma urbana, da Previdência, enfim, nenhuma reforma vai sair nunca se não tiver uma reforma da comunicação, se não tiver alguma comunicação na mão, não adianta. Né, assim, todas serão derrubadas, nenhuma vai para frente sem alguma comunicação na mão. Não é possível avançar sem alguma comunicação na mão. Né? E é curioso, como apesar do não entendimento dos governos Lula e Dilma dessa questão, apesar, enfim, do pouco enfrentamento que foi feito, o pouco que foi enfrentado, o pouco que foi avançado nessa questão, enfim, tentou-se algo com o Franklin, ele foi fritado, tentou-se a criação do EBC ali, mas foi um pouco tímido. Mesmo assim, já está tendo um ataque frontal do governo Temer ao pouco que foi feito. Né? Assim, ou seja, o golpe já está operando também nessa área. Né? Eu acho importante fazer esse registro. Assim, costuma-se atacar o PT e as forças progressistas, certamente o PCO também, costuma-se atacar falando que são contra a liberdade de expressão. Né? Assim, uma fala como essa que o Rui fez ali, enfim, eu não vou ficar citando nomes, mas se um desses habituais aí ouve, vão falar, imagina, esses loucos, eles são contra a liberdade de expressão, enfim. Quem são contra a liberdade de expressão são eles. Né? Porque já estão operando contra a liberdade de expressão. Né? A EBC já está reduzindo a produção própria para comprar conteúdo da Rede Globo, e eles já estão preparando a mudança na legislação para que fique legalizada a posse de concessões públicas para políticos. Porque a legislação brasileira ela não é das piores para concessões públicas. O problema é que ela não é cumprida. Né? Eu convido os presentes, e até era interessante até o partido avaliar as questões que o Intervozes trabalha e que o Fórum Nacional de Democratização pela Comunicação trabalha. Eles trabalham bastante lá em Brasília nessas questões e no combate a isso. Eles estão agora combatendo esse movimento do governo golpista, para que, pelo menos, se já se cumprisse a Constituição, você já tem uma quantidade de concessões públicas que já eram para ser caçadas de imediato, sem precisar se criar uma linha de legislação nova. Albano Franco em Sergipe, Collor em Alagoas, família Sarney no Maranhão. Enfim, tem uma lista de concessões públicas irregulares já que vai daqui até a TV do Collor em Alagoas e volta, enfim. Já tem um número de concessões públicas gigantescas irregulares na legislação atual. Né? Então, assim, se já se cumprisse a lei atual, já seria um ótimo começo de conversa. Né? Assim, é que não é cumprida. Bom, se então a gente fosse avançar para outras, melhor ainda, né? Mas já não é cumprida atual, enfim. E a criação de alternativas, naturalmente, ficou mais difícil depois do golpe. Né? Se já na Carta Capital, onde eu trabalhei há alguns anos, ficava lá, eu, Mino Carta, Manuela, enfim, todo mundo, a gente chorando sangue para conseguir uns trocadinhos lá para alguma coisa. Todo mundo achava que a Carta Capital nadava em dinheiro do governo federal, isso era uma falácia. Né? Assim, se fosse assim, nem eu teria saído de lá. Enfim,
A revista tinha quase 100 funcionários quando eu comecei a trabalhar em 2013, quando eu saí no começo desse ano, tinha 40. Então, eu não sei que raio de revista é essa que recebe rios de dinheiro do Petrolão, que passa de 100 para 40 funcionários em 3 anos, mas, enfim. Então, se já era difícil nos governos Lula e Dilma, imagine agora, né, a criação de alternativas porque, obviamente, precisa de um mínimo de estrutura, e por aí vai, mesmo, claro, a gente contando com as facilidades tecnológicas, etc., precisa de alguma estrutura, precisa de alguma mão de obra, enfim. Né? Não há milagre a ser feito. Né? E aí temos uma série de pontos aqui que eu gostaria de colocar. Né? Assim, bom, primeiro, já que a gente estava falando do PT e dos governos, curiosamente, até citando o próprio companheiro Lula, agora ele e o próprio partido perceberam tardiamente, mas vamos lá, tem aí agora uma nova tentativa grande das esquerdas, mas que eu acho complexa e tardia, de como tentar, mas eu acho um pouco utópica também, uma unificação de iniciativas de comunicação. Né? Eu acho complicada porque o que costuma se falar dentro do PT, por exemplo? O PT tem... se você for pegar todos os jornalistas de mandatos e de diretórios e tudo mais, você tem mais de 5 mil jornalistas. Possivelmente é verdade. Mas você não vai conseguir que esses 5 mil jornalistas trabalhem como funcionando, sei lá, 5 mil jornalistas, se eles estivessem sob uma coordenação única e numa estrutura só, seria maior do que a Reuters, sei lá. Mas, claro, que não funciona dessa forma. Né? Assim, ou a própria CUT. Quantos jornalistas têm ligados à CUT? Todo sindicato certamente tem um jornalista, né? Mas os próprios companheiros da CUT, eu já debati com muitos deles, da direção e tudo mais sobre esse assunto. Né? Eles sabem a dificuldade, enfim, vocês sabem muito bem, muitos de vocês aqui, a dificuldade de você conseguir unificar certas posições dentro de um único sindicato, né? Ou dentro do próprio PCO. Então, né, para que todo mundo reme para o mesmo lado. Então, não é muito bem assim que as coisas funcionam. Né? Todos os jornalistas da CUT vão fazer a mesma coisa, vão funcionar como uma redação só? Pode ser. Talvez não. Né? Mas a boa notícia é que certas alianças estratégicas são possíveis, certas iniciativas funcionam. Né? A Próprios tem uma iniciativa muito interessante, que eu acho boa de citar, que são as iniciativas ligadas à fundação dos sindicatos dos metalúrgicos aliados aos bancários, que eles demoraram muito tempo para sacramentar essa aliança, não foi fácil. Né? Eles conseguiram se juntar depois de bastante conversa. Era uma iniciativa que era só dos bancários, só dos metalúrgicos, a TVT, junto com... E depois que os bancários entraram, isso permitiu que eles crescessem. Hoje a fundação tem a TVT, a Rede Brasil Atual, a Rádio Brasil Atual, tem o ABCD Maior, tem a Tribuna Metalúrgica, que é distribuída em porta de fábrica de terça a sexta, tem a Rádio Brasil Atual, que tem uma antena transmissora de Mogi das Cruzes, que vai quase até São José dos Campos, e ainda tem uma retransmissora em São Vicente, enfim, e tem o portal. Então, com enormes dificuldades, enfim, com todas as dificuldades que a gente sabe, poderia ser muito maior? Poderia ter tido um financiamento na época dos nossos governos? Poderia, sem dúvida alguma, poderia estar 10 vezes maior, mas tudo bem, estão lá. São as concessões públicas que existem, únicas, mais genuínas da classe trabalhadora, só as únicas, eu diria, só as únicas. São pequenas, têm antenas de baixo alcance, baixíssimo comparado com as antenas de uma Jovem Pan da vida ou de qualquer outra rádio ou TV comercial, mas é o que temos, por enquanto. Claro, tem muitas outras coisas, mas falando em rádio e TV mainstream, mas
mas só para ter alguma notícia de algo que é possível de ser feito dentro de alianças aí de forças populares, né? Assim, porque é um projeto que tem muitas dificuldades, mas que vem aí dentro das suas dificuldades, vem caminhando, vem conquistando algumas coisas. Eles agora inauguraram, depois de muito esforço, essa antena nova em Mogi, inauguraram uma antena nova alugada, mas tudo bem, no prédio onde fica a antena da TV Aparecida na Paulista, melhorou um pouquinho o sinal ali da TV, enfim, estão conseguindo andar, né? Estão fazendo aí o enfrentamento. E tem também as iniciativas, isso que o Azenha falou, um jornal como agora uma parte mais prática da fala, né? Um jornal como esse da Causa Operária, por exemplo, eu estava ali comprando o meu, tive a notícia de que baixou para R$1, achei uma boa notícia. Mas eu quis assinar e não pude. Né? Então, por exemplo, uma boa notícia e uma outra não tão boa. Porque, né, ou, por exemplo, daí falaram, não, mas é porque tem que ver como que viabiliza, etc. Mas, por exemplo, para pessoas, porque daí, mas porque o valor então ficou muito baixo para que dê para assinar. Mas aí, de repente, o valor da assinatura podia ser maior, porque pode ser para pessoas que queiram ajudar. Você pode se tornar um patrono, digamos, sei lá, uma pessoa que... Beleza, então a assinatura vai ser mais cara, a assinatura nova vai ser R$100. Ou a assinatura semestral vai ser 50, enfim, sei lá, daí tem muitos outros modelos para serem pensados. Mas depois queria uma rede de gente que vai compartilhar isso na internet, enfim. Precisa fazer círculo, porque eu imagino que isso aqui deve ser feito com um esforço desgraçadamente grande, para que esse negócio seja feito toda semana, e esteja gente vendendo toda semana, porque todo ato que eu vou contra o Temer está lá, um monte de gente me oferecendo o Jornal da Causa Operária. Aí eu vou no ato do Lula, tem lá mais um monte de gente me oferecendo o Jornal da Causa Operária. Sempre eu falo, puta merda, porque todo ato que eu vou, e mais de uma pessoa me oferece o Jornal da Causa Operária. Enfim, e eu vi que baixou de preço. Falo, bom, mas eu vou comprar mais barato agora. Mas precisa merecer circular mais mesmo, assim, pela internet, eu digo. Eu reparei, dei até uma olhada agora rapidamente antes da minha fala, que as matérias não estão todas abertas no Facebook, precisaria ter uma rede de compartilhamento maior, enfim, merecia realmente uma estratégia maior para estar circulando mais na internet. Esse evento mesmo nosso aqui, ele está sendo transmitido, mas no YouTube. Não circula tão bem quanto no Facebook, enfim, é coisa que eu trabalho o dia inteiro com isso. Só trabalho. Então, sou meio chato. Aí eu fico falando, se estivesse sendo pelo Facebook, a audiência estaria 10 vezes maior, mas tudo bem. Agora, eu acho que é um momento que tem que ter alguma união mesmo, tem que todo mundo botar a mão na cabeça, tem que ver como a gente fortaleceu o que sobrou. Porque está difícil. É a discussão que eu fico fazendo desde a faculdade. Eu fico brincando assim. Eu falo que quando a gente estava na faculdade, a gente ficava resolvendo o problema do mundo no boteco, vendo quanto que precisaria de financiamento do BNDES para comprar gráfica, achando que ia resolver o problema do mundo, e agora a gente continua tendo discussões não muito diferentes lá, como salvar a Carta Capital, como salvar o PT, ou como salvar as coisas, né, que continuam por aí. Mas a chave certamente passa pela comunicação, certamente passa por uma esquerda genuína e mais solidária entre si, e certamente passa pela internet e pelas redes sociais. Eu acho que a gente pode aprofundar melhor essas questões aí com o debate, com as perguntas de vocês. Agradeço a atenção.